Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver um problema da PUC de São Paulo para você. Olha o tamanho desse problema, assusta um pouco, né? No esquema seguinte, A é uma mesa horizontal lisa e P uma polia de massa desprezível sem atrito. Tá? Então, tanto a mesa quanto a polia não oferecem atrito e esse corpo desliza tranquilamente. Com dois corpos, C1 e C2, de massas respectivamente iguais a 20 kg e 80 kg, tá? Então 20 kg o C1, 80 kg o C2, são realizadas duas experiências. Então, nessa situação 1, que é essa daqui, C1 sobre a mesa e C2 pende do fio. Lembra que C2 é mais pesada que C1, né? Tem mais massa do que C1. Então, esse aqui, o mais pesado está aqui, ó. Na situação 2, C2 sobre a mesa e C1 pende do fio. Então, esse C1 tem 20 quilos e esse aqui tem 80 quilos. Supondo que em ambas o sistema seja abandonado a partir do repouso, calcule a razão de T1 sobre T2 entre os tempos empregados, respectivamente, por C1 e C2 atingir o solo. Então, veja só, T1 é o tempo para C1 atingir o solo, e T2 é o tempo para C2 atingir o solo. Então, vou só escrever aqui para não ficar confuso. Ó. T1 é o tempo de C1 atingir o solo e T2 é o tempo de C2 atingir o solo, tá? Porque esse problema aqui a gente tem que ter um cuidado para resolver, porque dependendo do jeito que a gente faz, o cálculo que a gente faz, a gente pode errar. Veja, a situação C1, C2 pende no fio. Então, se você disser que o tempo 1 é o tempo desse daqui chegar no solo, você já errou. Porque ele está dizendo, calcule a razão T1 sobre T2 entre os tempos empregados, respectivamente, por C1 e C2 atingir o solo. Então, T1 é C1, então T1 é aqui, ó. E T2 é esse aqui, ó. Tá? Apesar de que aqui é situação 1 e aqui é situação 2. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Tá? Segunda coisa, tomar cuidado com o chute. Porque você fala, bom, se C2 é 4 vezes o tamanho, ou a massa de C1, então quer dizer que esse daqui, C1, vai demorar 4 vezes mais para chegar aqui. E isso pode levar a gente a uma conclusão errada. Se for múltipla escolha, você vai ver que essas letras A e B vai ser justamente dessas possibilidades de erro. Tá? Normalmente é assim. Mas vamos lá, vamos ver qual que é o cálculo que a gente tem que fazer. Bom, primeira coisa, para eu calcular o tempo para chegar até aqui, isso é o quê? Movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque vai ter aceleração. Como aqui é liso e a roldana não oferece resistência, a polia não oferece resistência, o que vai acontecer? Fatalmente, nas duas situações, esse objeto vai chegar até o solo aqui, ok? Tá. Então, eu preciso saber a aceleração para poder descobrir qual é o tempo que ele demora para chegar no chão. Tá? Mas para saber a aceleração, eu preciso aplicar a segunda lei de Newton, que diz o quê? Força resultante vai ser igual a massa do sistema vezes a aceleração produzida. Bom, a força resultante aqui ou aqui, né? A força resultante que puxa tudo isso daqui para baixo é o peso de C2. E a força resultante que puxa tudo isso aqui para baixo é o peso de C1. Tá? Então, nessa situação eu vou colocar o resultado aqui. E nessa situação eu vou colocar aqui. Então, aqui, o peso de C2, qual que é o peso de C2? Peso de C2 vai ser igual o quê? A massa do sistema. A massa do sistema é tudo. Então, é massa de C1 mais a massa de C2 vezes a aceleração. Tá? Então, o peso
de C2 é o quê? É a massa de C2, tá? Vezes a aceleração da gravidade, que é G. Porque ele não diz quanto é, tá? Tem problema que diz que a aceleração da gravidade é 10. Mas tem problema que diz que a aceleração da gravidade é 9,7 ou 9,8. Então, depende de onde a gente estiver. Mas será que isso vai interferir no nosso cálculo? Bom, eu não sei, né? Na verdade, eu sei, mas vamos considerar que eu não sei, então eu vou usar G mesmo. Então, o peso de C2 vai ser o quê? A massa de C2, que é 80, vezes a aceleração da gravidade, G. Tá? Massa de C1 mais massa de C2, massa de C1 é 20, massa de C2 é 80, 20 mais 80, 100. Então, vai ser 100 vezes a aceleração. Tá? Eu vou considerar aqui a aceleração 2 para condizer com C2, T2, então é 2 aqui. Ó. Então, a aceleração 2 vai ser o quê? Vai ser 80G dividido por 100. Ó, 80G dividido por 100. Vou deixar assim por enquanto, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Só como eu já sei, né? Então aqui vai ser o quê? Peso de C1 vai ser a massa do sistema, que é a massa do C1 mais a massa do C2, vezes a aceleração. Agora aqui é 1. Aceleração 1, tá? Por que 1? Porque o T1 e C1, e aqui é 2, por quê? T2 e C2, tá? Então aqui vai ficar o quê? Que peso do C1, que é o que está puxando tudo, vai ser o quê? 20 vezes G. 20 vezes G vai ser igual a massa de C1 e C2, que é 100, vezes a aceleração 1. Então a aceleração 1 vai ficar o quê? 20G sobre 100. Ok? Bom, até posso cortar um zero daqui, um zero daqui, um zero daqui, um zero daqui, né? Então, achei essas duas acelerações, ok? Bom, segundo raciocínio que a gente tem que fazer é, como é que eu vou descobrir o tempo? Então, se o movimento de descida desse peso é movimento retilíneo uniformemente variado porque tem uma aceleração, então eu posso utilizar a função horária da posição, que é qual? Posição é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Só tem um detalhe para eu utilizar essa equação adequadamente. Eu vou considerar o início do movimento, vou considerar que para baixo, lembra quem viu aqui os vídeos de movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem que estabelecer um sentido positivo. Então, eu vou considerar o sentido positivo para baixo. Então, para baixo é positivo. Tá? Se para baixo é positivo, essa posição aqui é a posição 0. E daí vai ter 1, 2, 3, positivo para baixo. Nesse caso, G também vai ser positivo para baixo. Tá? E a velocidade vai ser positivo para baixo. Então, tudo vai ser positivo para baixo. Então, jogando aqui na fórmula, tá? Aqui, em relação ao tempo 2, a primeira situação, vai ficar o quê? Posição final. Então, a posição final, isso aqui é 0, a posição final vai ser H. 1, 2, 3, 4, H. Então, posição H. Então, aqui vai ser H. Vai ser igual a posição inicial. Então, o C2 sai da posição 0. 0. Mais velocidade inicial. Então, parte do repouso. Está no enunciado aqui, ó. Supondo que ambos os sistemas sejam abandonados a partir do repouso. Então, a velocidade inicial é 0. 0 vezes T2 mais a aceleração. Aceleração de C2, desse sistema aqui. É esse aqui, ó. 8G sobre 10. Que dá até para simplificar, né? Dá para colocar 4G sobre 5. Vou colocar 8G sobre 10 mesmo. 8G sobre 10, que é a aceleração, vezes T. Só que é T2 ao quadrado sobre 2. Ok? Então, montei aqui, ó. 0. 0 vezes T2, 0. Tá? Então, aqui ficou o quê? Que H é igual a... Bom, vou simplificar. 8 por 2, 4. 2 por 2, 1. 4 por 2,
2, 10 por 2, 5. Então, essa daqui ficou o quê? 2t2 ao quadrado sobre 5, tá? Essa primeira equação dessa situação 1 aqui. Agora eu vou montar a mesma coisa agora da situação 2. Então vai ficar o quê? A mesma forma. Então, posição final, HA. Posição inicial, o C1 sai do zero, mais velocidade inicial do C1 é 0, vezes T1, mais a aceleração aqui, que nós calculamos, é 2G sobre 10, 2G sobre 10, ó, faltou o G aqui, hein? 2G, ó, estava esquecendo o G aqui, ó, 2G, né? 2G sobre 10, que é a aceleração, vezes T1 ao quadrado sobre 2, certo? Simplificando, 2 por 2 dá 1. Então, aqui ficou que H é igual ao quê? Então, 0 aqui, 0 aqui. Então, aqui ficou o quê? G T1 ao quadrado sobre 10. Certo? Essa é o valor que ficou desse lado aqui. Certo? Simplifiquei o 2 com 2, ok? Nenhuma dúvida até agora, tranquilo. Acho que se tiver dúvida, você volta no vídeo e vai vendo a explicação de novo, tá? Então, olha só. Então, essa é a altura que o corpo C2, né, desce no tempo T2, que é o tempo dele chegar no chão. E aqui é a altura, mesmo H, que C1 demora T1, que é o tempo 1, para chegar no chão. Como o H é o mesmo, então eu vou igualar isso a isso aqui. E vai ficar o quê? 2G T2 ao quadrado sobre 5, que é isso aqui, vai ser igual a G T1 ao quadrado sobre 10. Como o enunciado quer que eu ache T1 sobre T2, então eu vou pegar esse T2 ao quadrado e jogar para o lado de cá dividindo, o 10 para lá multiplicando e o G dividindo. E aqui eu vou obter o seguinte, ó. Aqui vai ficar assim, ó. T1 ao quadrado sobre T2 ao quadrado. Tá? T1 ficou lá em cima e o T2 veio para cá embaixo. Ok? E o que é que ficou desse lado em cima? Ficou 2G. O 10 que está embaixo foi para lá multiplicando, vezes 10. E aqui ficou o 5 embaixo. E o G que está aqui em cima veio para baixo, dividindo aqui, tá? Então, ficou assim, ó, 2G sobre 5G. Não, 2G vezes 10 sobre 5G. Ok? Agora, simplificando, G com G, corta. 5 por 5, 1. 10 por 5, 2. Então, daqui sai o quê? Vou continuar bem aqui, ó. Daqui vai sair o quê? T1 ao quadrado sobre T2 ao quadrado. Então, T1 sobre T2, tudo ao quadrado, vai ser igual a 4. Então, T1 sobre T2 vai ser igual a raiz quadrada de 4. Tá? Na verdade, a gente até poderia colocar mais ou menos, mas aqui não tem sentido, porque o tempo vai ser positivo, então vamos colocar mais. Então, T1 sobre T2 vai ser igual a raiz quadrada de 4, que é 2. Lembra que eu falei que, aparentemente, a gente diz como C2 é 4 vezes o peso de C1, a gente imagina que aqui vai demorar 4 vezes mais para chegar no chão do que esse. Mas não é assim, por quê? Porque a equação horária, a função horária da posição tem o t elevado ao quadrado. E isso faz com que aqui no final a gente tire a raiz quadrada daquele 4, que é 4 vezes o peso de um em relação ao peso do outro. E o tempo, na verdade, sai 2 vezes o tempo de um em relação ao tempo do outro. Ok, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, poste a sua dúvida no comentário desse vídeo. Tá? E se gostou, dá um joinha, compartilha e inscreva-se no canal. Até a próxima!